Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal STF e STJ de Portas Abertas. No nosso canal, como você que nos acompanha já sabe, nós procuramos sempre compartilhar o nosso conhecimento, não é meu, eu, Mário Trigo, Mirella, o Davis e a Carolina, todos nós, operadores do direito, a gente visa com esse canal compartilhar o nosso conhecimento de uma forma a lhe dar ajuda a ter uma atuação com eficiência nos tribunais superiores e a ter seus recursos admitidos com facilidade. Então, buscando sempre esse objetivo, a gente traz alguns temas aqui no canal, nas nossas lives, e tenta debater aqui com você, nosso colega, o que te aflige mais, o que vem te afligindo aí, naquele ponto quais são as suas dúvidas, o que você pode, de repente, estar fazendo errado e que pensa que ainda faz certo. Então venha, seja muito bem-vindo, compartilhe aqui a nossa live com o seu colega que você sabe que tem problema. Hoje o nosso tema, né? Nosso tema aqui é valor da causa, reflexos de uma fixação errada, um tema muito importante e muito relevante, que eu vejo sempre no meu dia a dia, seja na advocacia pública ou na advocacia privada. Não é? O advogado, às vezes, passa ali batido na hora de discutir, de fixar esse valor da causa, seja como advogado do autor, seja como advogado do réu, não é? E aí lá na frente, na hora que vem a sentença, aí ele se depara com o problema da fixação dos honorários dele, da fixação dos honorários sucumbenciais. Então, esse tema é um tema que reflete principalmente na nossa remuneração como advogado dentro do processo. E muitas vezes é nessa remuneração, são nos honorários sucumbenciais, aqueles honorários sucumbenciais de êxito, não é, que vão ser fixados ali pelo juiz, dependendo do valor da causa. Quando a gente tem uma causa que o valor teria que ser um valor relevante, um valor grande, e a gente deixa passar essa oportunidade, a gente sofre as consequências lá na frente. Então é isso que eu quero alertar vocês aqui hoje, que estão me assistindo, não é? E a gente vai passar aqui alguns pontos, não é? Os pontos aqui que eu trago sempre na minha sequência de ideias aqui para vocês, para não perder o fio da meada aqui da nossa conversa, né? Então, o que hoje nós vamos falar, tá? E o que vocês têm que lembrar? Fixação do valor da causa. O que é relevante aí? Né? Eu tenho, por exemplo, eu vejo muitas vezes, no processo, os advogados deixam passar esse ponto despercebido. E aí o que acontece? Quando chega lá na frente, né, quando vem na sentença, na hora de fixar os honorários, se o valor da causa é um valor da causa que não reflete a realidade do processo, do bem material e litígio, não é? Daquele bem litigioso, não é? Muitas vezes o que acontece? A gente não tem uma outra base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais, apenas o valor da causa. Isso está previsto ali no CPC. Vou dar uma olhadinha com vocês já já. E qual é a importância disso aí? Se você não fixou o valor da causa adequadamente, você vai acabar caindo, né, na discricionariedade do Poder Judiciário. Por quê? Porque você deixou de fixar o valor da forma adequada, né, do jeito que a lei processual pede, do jeito que a lei exige, né, e aí, quando esse valor fica de uma forma fixado, de uma forma irrisória, e ele teria que ser usado ali para ser como o parâmetro da fixação dos honorários sucumbenciais, tem um dispositivo no Código de Processo Civil, né, parágrafo 8º, que a gente vai ver já já, do artigo 85, vai dizer que ali o juiz vai fixar pela equidade. E aí nós, advogados, sabemos muito bem, né, que quando cai na equidade ali do juiz, ele vai fugir daqueles parâmetros entre 10% e 20% do valor litigioso, né, do valor do bem, todos aqueles parâmetros que o CPC nos passa. E o que acontece? Geralmente essa fixação ela fica muito aquém do desejado, do correto
e do justo ali para aquele processo. E é isso que eu não quero que você tenha essa surpresa, tá, no seu processo. Por quê? Aqui a gente fala de atuação nos tribunais superiores. E o que acontece? Se você deixa passar esse momento de fixação de valor da causa, não é, para servir de base de cálculo lá para os seus honorários sucumbenciais lá na frente, o que vai acontecer? Você não vai ter mais como discutir isso como uma questão de direito, de forma a levar essa fixação dos honorários advocatícios para o STJ. Você vai ter muita dificuldade disso aí, vai ter muita chance de esbarrar na súmula 7. Porque a partir do momento que você abriu a brecha, né, da lei, que permite que a lei permite que o juiz fixe os honorários de forma equitativa, porque você não fixou o valor da causa na forma correta, como deveria ter feito, aí você vai entrar na seara da súmula 7 e não vai ter muita chance lá em cima no STJ, no seu eventual recurso especial. Então, é muito importante, tem que tomar cuidado com isso daí, tá? É por isso que hoje eu estou aqui, estou fazendo passando essa mensagem para você jamais se esquecer disso. Eu sei que às vezes acontece, a gente que fala muito do dia a dia, não é? Da prática, e eu sei que muitas vezes a gente às vezes pega uma causa, o cliente vem ali na correria, não é? Às vezes a gente está fixando ali os nossos honorários contratuais com o cliente, não é? Os honorários que a gente tem ali no nosso contrato de prestação de serviço e que a gente aguarda por eles. E nesse contrato, normalmente, a gente coloca uma previsão dos honorários de prolabore, que a gente recebe ali pelas horas trabalhadas. Também pode ter esse prolabore deferido ali, né? Diferido no tempo ali, de acordo com as fases processuais, dependendo da tua combinação com o teu cliente. E no final você também, geralmente, tem aquela previsão dos honorários de êxito, né? Os honorários de êxito. O que acontece? Isso são os honorários fixados no contrato, os honorários contratuais. Nada a ver com os honorários sucumbenciais, né? Então, o que acontece? Os honorários sucumbenciais, eles são aqueles honorários fixados pelo juiz, né, na sentença, né, na sentença. E o que acontece? Contraparte que ou perdeu a causa ou provocou o processo desnecessariamente. Então, a gente vai falar aqui, né? Os honorários advocatícios, a gente tem essa questão dos honorários sucumbenciais. O que rege a fixação desses honorários é o princípio da demanda, né? Então, a parte que deu causa, né, ali ao processo e saiu derrotada, ela vai ser, de uma forma assim, penalizada, né? E esse tipo de honorários, como eu falei, né, os honorários sucumbenciais, eles estão muitas vezes vinculados ali eles estão vinculados ao valor da causa. Então vamos ver aqui a importância da fixação do valor da causa. O que eu passo aqui para vocês? Então, primeiro, que a gente não pode esquecer, a fixação do valor da causa é requisito obrigatório da petição inicial. É obrigatório que se dê um valor da causa. Ainda que o litígio, o objeto ali, a questão que você vai debater no processo, ela não tenha um valor econômico mensurável. Você tem que indicar um valor da causa. Senão a tua petição inicial vai o quê? O juiz vai despachar pedindo o quê? A emenda, ordenando a emenda da inicial, porque você indica o valor. E se você deixar de indicar esse valor, a tua inicial vai ser indeferida. Então, para ver como é importante o valor da causa. O que acontece muitas vezes aí, e o que eu vejo acontecer no dia a dia? Por exemplo, na advocacia pública ali, na procuradoria, que eu estou muitas vezes, na área que eu estou hoje, direito urbanístico, ambiental, o advogado vem na inicial e pede assim, a casa do cliente está sob ameaça, né,
na iminência de ser demolida. Por exemplo, constrói uma casa numa área pública, invade uma área pública, constrói a casa sem nenhuma licença, sem alvará de construção, é tudo irregular. E quando a fiscalização aqui do Distrito Federal chega num lugar desse, aí ele vem com os autos ali, né? Ou de embargo da obra, ou auto de demolição, avisando que se ele em 10 ou 15 dias ou um mês ele não demolir a casa, a administração vai lá com o trator, com tudo e demole mesmo. E aí eles entram com alguns entram com ações, né, pedindo o quê? Para evitar, para que não seja demolida, querendo discutir aquilo tudo ali. E o que acontece? Às vezes a casa, ele vem e junta na documentação ali do processo que ele gastou 200 mil na construção da casa, tem mais o terreno e tudo, né? Que ele não comprou, porque ele invadiu, por exemplo, mas vamos dizer que ele gastou ali 200 mil, ele comprova, ele avisa, às vezes ele fala na petição inicial que gastou 200 mil, e aí vem no valor da causa, R$ 1.000. Então você, como advogado da defesa, eu ali como procurador do Estado, jamais deixo passar uma questão dessa. Né? Eu vou fazer o quê? Não, a fixação tem que ser o quê? O valor da causa tem que ser 200 mil. Quando é que a gente levanta isso? A gente está advogando pelo réu. Na preliminar, ali, na contestação. É um momento adequado. A gente não pode deixar passar esse momento, porque senão preclui, você não vai poder discutir isso depois. Tá? Embora o código permita ao juiz, de ofício, corrigir o valor da causa. Mas se passar esse momento também, normalmente o juiz não vai mais corrigir, você não vai ter mais como corrigir esse valor. E aí, se você ganhar a causa, os teus honorários sucumbenciais vão ficar o quê? Vão ficar prejudicados. Então, por exemplo, o que eu vejo lá na minha atuação na advocacia pública? O valor da causa é 200 mil. Se ninguém impugnar e ficar por R$ 1.000, já aconteceu de ter que fazer recurso desse, né? Processos que passaram, porque lá muda muita gente, colega, cada um pega um processo de uma hora, e aí alguém pode esquecer lá de impugnar o valor da causa. Então, o que acontece? Aí eu vou falar, não, olha, aí ele me dá, por exemplo, às vezes R$ 1.000 de honorários. E eu digo, não, excelência, olha, o valor da causa aqui era 200 mil, mas ele fala, não, mas foi fixado em 200 mil, né? Então a gente começa aquela discussão e tal, do valor ínfimo, irrisório, ele vem e aplica ali o parágrafo 8º. E aí, às vezes, o tribunal vai, corrige e sobe para quê? Para R$ 5.000, para R$ 6.000, para R$ 4.000, para R$ 5.000. Nunca vai colocar o mínimo de 10%, que se fosse o valor da causa em 200 mil, seria o quê? Seria R$ 20.000. Né? Então você fica no prejuízo, você está perdendo dinheiro aí. Né? Então isso é muito importante. Só estou dando um exemplo para vocês entenderem como é importante a fixação do valor da causa. Então, além de ser um requisito, né, de poder causar o indeferimento da petição inicial, ele tem essa correlação, né, com os honorários sucumbenciais. Tá? Então vamos lá, olha o que diz aqui o artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Se você quiser acompanhar, põe aí no Google. Eu não vou falar de todos os parágrafos, incisos desse artigo, um artigo muito grande, né, que fala aí sobre o tema dos honorários, né? Depois a gente vai ver os artigos do Código que falam da fixação do valor da causa. E aqui o que diz? Ó, o parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico, ou não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Então, veja, tem 3 parâmetros, né? Valor da condenação. Então, no caso que você é réu e não houve condenação, qual vai ser a base de fixação do teu valor da causa? Vai ser o quê? Vai ser, né, dos honorários, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais vai ser o valor da causa. E se você não fixou esse valor da causa corretamente, você vai ser prejudicado. Né? Então, olha só, ele pode ser o valor da condenação. Se você é o autor conseguir a condenação, ok. Né? Mas pode não ser. Então, o valor da causa ele é muito importante. Muito importante. E eu vejo que no dia a dia, os advogados, às vezes você está começando na profissão, não pensa nisso na hora. Acha ali, né, que o valor da causa é só um requisito ali da petição inicial, você vai preencher de qualquer maneira, porque realmente, gente, às vezes dá trabalho. Às vezes dá trabalho. Dependendo do caso, você tem que parar um pouquinho, fazer uma continha ali, né? Mas, gente, não é nada que demora mais de 10, 15 minutos, ainda que nós sejamos, né, advogados, advogadas, e muitos de nós
não somos tão bons assim com as contas, não é uma conta difícil de fazer. Né? Então, é uma conta fácil de fazer. Então, não custa parar um pouquinho nessa hora e concentrar aí na hora de fixar, de indicar esse valor da causa, principalmente se você é o autor. E na hora que for réu também, estiver advogando pelo advogado réu, tome muito cuidado com isso também. Tome cuidado com o valor que o autor indicou também, o valor da causa que o autor indicou, porque isso vai refletir em tudo, vai refletir nas custas do processo, né? Em toda a sequência ali, ele tem uma importância. Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? E não deixar, né? Não deixar o valor da causa solto aí, né? De qualquer jeito, qualquer valor tá bom, porque você vai ter problema lá na frente, tá? Problema sério. Né? Vai perder dinheiro, né? Vai perder o dinheiro que vai ser fixado ali pela lei, pelo juiz, e você não precisa mais se preocupar com aquilo ali. Né? Vai para a execução. Então, pensa muito bem nisso, não deixa isso aí passar batido, tá bom? O que eu quero dizer para vocês, que eu não estou abordando, que eu não vou abordar muito hoje aqui, eu não vou me aprofundar, tá? Entre toda a teoria do valor da causa ali, eventuais controvérsias que existam na jurisprudência, na doutrina. O tema de valor da causa é um tema muito interessante. Mas temos os artigos ali do CPC, do 291 até o 293, que tratam da matéria. Eu vou mostrar para vocês já uma tabelinha que eu fiz para ajudar, né, para você visualizar mais ou menos de uma linha geral ali, né, como é que se fixa o valor da causa, para ficar atento nisso aí, mas eu não vou destrinchar tudo não. Eu quero deixar claro que hoje, se você sair daqui, dessa live, sabendo da importância do valor da causa para o teu resultado na frente no processo, né, o teu resultado, caso vença o processo, os honorários de êxito sucumbenciais, né, os honorários sucumbenciais que você vai ganhar, já valeu, porque isso é a maior lição de hoje aqui, desse nosso encontro. E é uma coisa assim que parece besteirinha, mas que eu vejo esses erros serem cometidos dia após dia. Tá? Então, tome muito cuidado com isso aí. Então, vamos lá. Eu ia dizer, né? Olha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês e vamos ver o que diz o seguinte, né? Ó, o 291 do CPC, o artigo 291, ele fala: a toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo economicamente econômico imediatamente aferível. Então, veja, aquilo que eu falei, toda causa tem que ter um valor. Mesmo que não haja ali um conteúdo no teu processo econômico aferível, assim, prima facie, tá? Mas você tem que indicar o valor da causa. E o valor da causa ele tem que constar tanto da petição inicial como da reconvenção. Lembre-se que a reconvenção, ela é uma ação dentro do mesmo processo, né? O réu, ao invés de só apenas contestar, ele também propõe uma ação e se torna autor em relação ao primeiro autor. Só que é tudo tramitado ali dentro do mesmo processo, dos mesmos autos. Né? Então, mas é uma nova ação. Então, também na reconvenção tem que se indicar o valor da causa. Eu vou compartilhar a tela aqui, um quadrinho que eu fiz. Pronto. E eu quero que você acompanhe aí comigo. E olha só, isso aqui é basicamente o que os artigos seguintes falam, tá? Do código. Né? A gente tem ali o 292, né? Então, o artigo 292 é uma tabelinha que eu peguei. Então, a gente vê aqui como é que você vai fixar o seu valor da causa. Olha, cobrança, se a ação for uma cobrança de dívida, né? Uma cobrança de dívida qualquer. O que é uma cobrança de dívida? Você tem ali, pode ser uma ação monitória, por exemplo, né? Um cheque que não foi pago. Então, você vai somar aqui, ó, é a soma, né, monetária corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data da propositura da ação. Né? Então, cobrança de dívida está muito fácil aí o valor.
existência, validade, cumprimento, modificação, resolução, resilição ou rescisão de ato jurídico, contrato está aí no meio, né? Como é que você fixa o valor da causa? Como é que você indica? O valor do ato ou da parte controvertida desse ato. Então, às vezes, você tem um contrato ali, né? Tem uma cláusula que você está discutindo, por exemplo, uma multa que o contrato previa ali, que você entende indevido, né, ou indevida, e aí você vai discutir isso numa ação, você não vai discutir, não vai indicar o valor do contrato todo, mas sim o valor daquela multa, daquela questão que está sendo debatida somente ali. Né? Ação de alimentos, soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Tá? Então, muito tranquilo também. E divisão, demarcação e reivindicação de terras. Aí tem que ter a avaliação da área ou do bem objeto pedido. Claro que essa avaliação vai ser prévia, né? Você vai fazer essa avaliação, né? Vai fazer uma avaliação própria, que pode ser, sim, impugnada aí pelo réu, mas aí surge uma questão no processo, foi o caso, mas você tem que indicar, tem que fazer essa indicação, com base nisso daí. Ação de indenização, o valor pretendido. Se é uma indenização por dano material e por dano moral, soma-se os dois. Tanto o pedido de dano moral como o material somados tem que resultar o valor da causa aí, tá? Então você tem que somar dano material e moral, se tiver os dois nessa ação de indenização. Cumulação de pedidos. Então, às vezes, você tem mais de um pedido ali na ação, todos eles, né, com alguma coisa, uma importância econômica, você vai o quê? Vai somar todos esses pedidos. Né? Pedidos alternativos. Então, às vezes, você tem dois pedidos ali, né, no processo. Não, excelência, o que são pedidos alternativos? Você faz um pedido, mas se esse não puder ser atendido, você faz um pedido alternativo. Cada um pode ter uma mensuração diferente ali no valor da causa, em relação ao valor da causa. Você não vai somar os dois, são alternativos, não são cumulativos, alternativos, e aí prevalece o de maior valor. Tá? Então, você indica com o valor da causa, quando há pedidos alternativos, o de maior valor. Pedido subsidiário. Pedido subsidiário não entra na conta do valor da causa, então só apenas vai valer o valor do pedido principal. Então, pedido subsidiário, ele não importa para a fixação de valor da causa. Tá? Quando no pedido você faz, né, com base em prestações, você está discutindo ali prestações vencidas e vincendas. Aí você tem que somar as duas formas de prestações, as vencidas com as vincendas. Soma-se tudo e chega-se ao valor da causa. Tá? Prestações vencidas, se são só prestações vencidas e o período, né, for indeterminado ou superior a um ano, o pedido que você está discutindo ali, que você está pedindo, é uma prestação anual. Você vai somar 12 ali, o valor de 12 prestações, e vai indicar como valor da causa. Se esse período for inferior a um ano, é a soma das parcelas. Aí podem ser 2, 3, 4, até menos que 12. Se não dá um ano, fica o pedido anual. Tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, ó, vou deixar aqui mais um pouquinho, espero que vocês tenham acompanhado aí, né? Esses são os parâmetros que a gente tem, né, para fazer a fixação do valor da causa, indicação do valor da causa, né, que vai fixar ali mesmo, no final das contas, se houver uma controvérsia quanto isso aí, é o juiz. Né? Mas o que a gente tem aqui? O que é importante ainda falar? Lembrar que, se você indicar um valor da causa errado, por exemplo, às vezes para o advogado, para o cliente não interessa, fala, pô, eu vou entrar com uma ação um pouco temerária, o valor da causa aqui é grande, eu não quero lesar o meu cliente, ele não quer, ele pode ser condenado, né, e ficar aí com uma conta de honorários muito alta, prefiro negociar com ele aqui por fora, eu vou indicar um valor menor. Saiba que você corre o risco do réu impugnar esse valor, né, e o que vai acontecer? O juiz pode fixar o valor correto, ou até mesmo fazer isso de ofício e por arbitramento. Está aqui no parágrafo 3º. O juiz corrigirá de ofício e por arbitramento o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Então, olha que confusão que você pode criar no seu processo. Além de você ter que
se sujeitar ao valor correto, você ainda vai ter que fazer um novo recolhimento de custas complementar. Se esquecer, não vai cumprir esse prazo, esquecer, é mais um ponto que vai aparecer no teu processo e que pode, inclusive, causar, não é, um indeferimento aí da petição inicial. Tá? Tome muito cuidado com isso. E o 293 fala, né, expressamente, o artigo 293, que o réu pode impugnar, em preliminar de contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. E o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, complementação das coisas. Está vendo o que o Código fala sobre pena de preclusão? Então é isso que eu digo. Se você está advogando pelo réu e o valor da causa não foi bem indicado pelo autor e você deixar passar esse momento da contestação para impugnar o valor da causa, não adianta ir lá na frente, na hora que você, por exemplo, ganhar a causa e tiver os seus honorários, né, fixados sobre uma base de cálculo irrisória, reclamar que você deixou passar o momento. Tá? Isso acontece demais, demais, e fica muito complicado no processo depois você corrigir esse tipo de problema. É praticamente impossível, tá bom? O que você vai acontecer, vai cair ali, né, na questão da equidade. Eu quero até mostrar aqui, é o artigo 8º. O artigo 8º, né? O artigo 8º não, desculpa, o parágrafo 8º do artigo 85, o que ele diz? Ó? Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º. Então veja só, né, que problemão que você vai arrumar na tua vida. Já vi juiz também, e isso não está escrito no código, querer aplicar esse parágrafo 8º quando o valor da causa é muito alto, gente. Mas isso não está escrito aqui, né? Então aí é complicado. Aí você tem uma questão para levar para o STJ se fizerem isso com você, porque está indo contra a lei. Vamos ver como vai ficando a jurisprudência aí. O código ainda é recente. Eu não acredito e não espero, não é, que o STJ venha definir isso de uma forma diferente do que está aí. Né? Vamos aguardar aí o que vem de decisão nesse ponto. Né? Mas pode até ser que eles queiram dar uma amenizada aí em caso de valores muito altos, mas não é o que está escrito aí no código. Né? Então vamos aguardar, mas fiquem atentos a esse parágrafo 8º, ele é muito importante. Então pense no link. Ó. Se você não impugnar ou não indicar corretamente o valor da causa, olha o que vai refletir para o teu processo lá na frente e para a tua remuneração como advogado. Né? E também o que você vai poder, quais são os limites que você vai ter para tentar reformar um acordo, uma sentença nessa parte aí, né, junto ao STJ, por exemplo, né, que é o caminho natural aí. Né, vai ser muito complicado se você realmente deixar o valor da causa ficar fixado numa base irrisória. Se o valor da causa estiver tudo legal, certinho, e aí o juiz não respeitar o que tem ali, porque aí ele não tem o poder de discricionariedade que lhe dá o parágrafo 8º, ele não pode aplicar, aí fica muito fácil de você levar essa questão para o STJ. Você percebeu a diferença? E a gente está falando aqui de atuação junto aos tribunais superiores, então fica muito mais fácil você levar uma questão de honorários mal fixados, quando o teu valor da causa ele está adequado à realidade, né, da vida lá fora, do teu bem em litígio. Né? Então isso aí é fundamental, né, você se lembrar disso aí. Já falei aqui, né, ó, o artigo 85 caput, o que ele diz? A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. Né? Então, esse aqui é o princípio da causalidade. Né? Então, aquele que deu causa propositura da demanda, né, ou a instauração do incidente processual, ele que responda pelas despesas da ação ou do incidente decorrentes. Tá? Então, isso está o quê? Vai estar sempre vinculado ao valor da causa, né? Quase sempre, ou da condenação, né? Aquilo que a gente, ou do benefício econômico. Esses três parâmetros. Então, por isso, estou trazendo hoje como valor da causa um dos parâmetros possíveis para a fixação dos honorários advocatícios, essa importância desse tema aí para vocês. Então, lembrando, ó, parágrafo 8º, nas causas do artigo 85,
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação imputativa. Então a gente vê, quanto ao proveito econômico, você não pode fazer nada como advogado. Proveito econômico é proveito econômico. Né? O que aconteceu ali. Agora, quanto à fixação do valor da causa, né, ele sendo muito baixo, aí o agente bobeou, né, como advogado, aí deixou passar. É isso que a gente não pode. Né? Vamos para aqui, caminhando, seguindo aqui. Então, o que a gente tem que fazer, né, para superar aí, né? O que não se deve ser feito é deixar o valor da causa passar batido, não prestar atenção nele na hora que você começa o teu processo, seja como advogado autor, seja como advogado com réu. O que você tem que fazer? Estar sempre atento ao valor da causa, sempre atento àquele dispositivo lá, o artigo, né, do CPC 292, que trata ali daqueles parâmetros, ver se está correto, adequado, e seguir em frente. E não ter medo de fixar o valor adequado. Tá? Embora às vezes possa onerar um pouco o teu cliente, mas se for onerar demais, você vá e peça a gratuidade de justiça, se o teu cliente não pode arcar com as custas processuais. O que você não pode fazer é deturpar o valor da causa. Tá bom? Gente, por hoje, né, é só. Espero que tenham gostado aí. Dê um like se gostou do nosso encontro aqui hoje. Né? Compartilhe com seus colegas. Esteja sempre presente nos nossos canais, nos siga, nos indique temas. Né? O que te aflige aí na atuação dos tribunais superiores. Às vezes até uma outra questãozinha um pouquinho mais aberta dentro do processo civil. Né? E tente acompanhar nossas lives sempre às terças e quintas-feiras, 21 horas. A gente transmite pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram. Por hoje é só. Né? Quero muito agradecer vocês. Lembre-se, aqui a gente conversa o quê? Sobre atuação em Tribunal Superior. Como você, sendo um advogado iniciante ou experiente, isso não importa, pode ter seus recursos especiais ou extraordinários admitidos com facilidade, tá? E todos os outros demais recursos internos no âmbito ali dos tribunais. Abraços a todos e fiquem com Deus. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!